Olá, turma, aqui é o Evandro. Vamos trabalhar a semana 2 do PET 1 de Matemática para os segundos anos. Tema dessa semana continua com as funções, né? A gente vai ver agora a função quadrática, função de segundo grau. Por quê? Porque o expoente dela é elevado a 2, elevado ao quadrado. Então a gente trata ela como função quadrática. Cara estudante, nessa semana vamos recordar funções e suas representações. O trabalho com funções relaciona as atividades desenvolvidas em sala de aula com situações reais encontradas em seu cotidiano, mostrando alternativas também para amenizar as dificuldades de aprendizagem desse conteúdo encontradas no meio escolar. Uma mensagem aí, ó. Felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Fenelon. Então, vamos recapitular, gente. Função quadrática. Função que envolve uma equação do tipo ax² mais bx mais c. Né? Essa aqui é a nossa função. Onde o A é o coeficiente principal, que ele está levando aqui um quadrado, né? Ele é elevado ao quadrado. B é o coeficiente secundário, ele acompanha a variável x. E o C é o termo independente, é só um número, tudo igualado a zero. Então, primeira atividade. Um restaurante, para cada mesa é calculado o nível de desperdício, x, um número variando de 0 a 10. Conforme o nível x, o cliente paga uma taxa y em reais, calculada desta forma. Se o desperdício for maior que 0 e menor que 2, ele vai pagar um valor dividido por 2, né? X dividido por 2. Se o valor for maior do que 2 e menor ou igual a 4, ele vai pagar x menos 1. É o valor que ele vai pagar. Se o desperdício é maior que 4, a função vai ser 2x menos 5. Essas funções aqui são todas de primeiro grau, não tem nenhuma elevada ao quadrado. Então foram umas funções de primeiro grau, né, que foram usadas para quê? Para calcular esse probleminha aí. Então ele deu até o gráfico. A função de 0 a 2, que é essa aqui, que é o valor de x dividido por 2, quando o desperdício é de 0 a 2. Quando o desperdício é de 2 a 4, é x menos 1. E quando o desperdício é maior do que 4, a função é 2x menos 5. Então são três funções, né, usadas para calcular quanto o cliente vai pagar pelo desperdício dele na mesa do restaurante. Então aqui, ó, se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi quanto? A gente pode usar as três funções para ver qual foi o nível de desperdício desse cliente. O 2,50 já é o valor de y. Então basta você pegar 2,50, colocar no lugar do y para achar o valor de x. Só isso. Então vamos lá. No primeiro caso, o cliente paga no mínimo R$ 0 e no máximo R$1. Então, o primeiro caso não se aplica, porque o probleminha já me falou que ele pagou R$ 2,50. Então, ele vai cair mais no segundo caso, onde o cliente paga no mínimo R$1 e no máximo R$3, que é a função de y igual a x menos 1. Por que você sabe que por que eu sei que é R$3? Porque ele vai gastar, ele vai ter um nível de desperdício maior do que 2 e menor do que 4. E o x é menos 1. Então, se ele tiver um nível 4 de desperdício, ele vai pagar R$3. É o máximo que ele vai pagar se ele tiver um nível de desperdício até 4. Então, o caso 2
vai ser aplicável para mim fazer a substituição de 2,50 para me achar o nível de desperdício. Então, como que eu vou achar? Eu vou pegar a função, né, y igual a x menos 1, né, que é essa função aqui, ó, que é do segundo caso. Onde está o y, eu vou colocar 2,50, que foi o valor que o cliente pagou. O x é o nível de desperdício, é o que eu estou buscando, é o que eu vou procurar, é o que eu vou descobrir, menos 1. Isolando o x, eu encontro 3,5. 3,5 é o nível de desperdício que o cliente teve naquela mesa. Por isso que ele pagou 2,50 de taxa. Então a resposta correta é a letra B. Questão 2. Dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores de x e y, respectivamente referentes ao par ordenado vértice de x e vértice de y dessa função. Então eu tenho que achar o vértice do x e o vértice do y e fazer a diferença de um para o outro para me achar a alternativa aqui dessa questão. Temos a parábola, né? Toda vez que se fala de uma função quadrática, o gráfico é representado por uma parábola. Quando a função é positiva, a parábola é para cima. Quando a função é negativa, a parábola é para baixo. Então, tem que prestar atenção nisso aí, que a gente vai ver isso nos próximos exercícios. Para me achar o vértice, eu tenho xv, que é igual a menos b dividido por 2a, e o yv, que é menos delta dividido por 4a. Esse delta aqui é aquele delta do Bhaskara, viu, gente? Não é nada diferente do que vocês já estão acostumados a fazer. Esse b aqui, ó, é o termo que acompanha o coeficiente secundário. O a é o que acompanha o coeficiente principal. Então não tem segredo nenhum. Temos a função quadrática. Vou achar o delta aqui, ó, né, da forma que a gente acha o delta, b ao quadrado, menos 4ac. Aí vai achar o delta 16. Achando o x e o y do vértice, né? O xv vai ser menos 2, que é o valor do b aqui, ó, dividido por 2 vezes menos 3a. O sinal acompanha o número. Vai dar menos 2 sextos, simplificando 1/3 negativo dividido por negativo, positivo. Vamos achar agora o vértice do y. Vai ser o delta negativo dividido por 4 vezes a. O delta é 16, vai ficar menos 16. 4 vezes menos 3a, menos 3, que é o valor de a. Então vai ficar como? Menos 16 dividido por menos 12. Simplificando, 4/3. Negativo dividido por negativo, positivo. Vamos fazer a diferença desses dois vértices. Vai ser 1/3 menos 4/3. Denominadores iguais, permanece ele. Subtrai o numerador. 1 menos 4 menos 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então a resposta correta é a letra A, menos 1. É a diferença. Número 3. O gráfico que representa a função x ao quadrado menos 3x mais 2 é o que eu disse para vocês. Quando a função é quadrada, né, a gente observa muito o coeficiente principal. Se é positivo, parábola para cima. Se é negativo, parábola para baixo. Como ele é positivo, eu já posso ignorar essa e essa alternativa. Nenhuma das duas me serve. Já essas duas aqui me servem, ó, porque ela tem parábola para cima. Como eu vou descobrir qual dos dois gráficos vai me servir para representar essa função? Eu tenho que olhar aonde a parábola faz a intercepção dela no eixo x, onde ela intercepta
tanto aqui nesse primeiro gráfico como nesse segundo. Nesse primeiro gráfico aqui, ó, apesar de estar bem pequeno aqui na apresentação, eu sei que é o valor 1 e 2. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão ver que é 1 e o 2. Nesse segundo gráfico aqui, o x é menos 2 e menos 1. Tendo o valor de x agora, eu pego ele e substituo na função quadrática aqui. Onde tiver o x, eu vou colocar 1, vou resolver. Depois eu vou pegar o 2 e colocar no x e resolver. Se na substituição, você calculando a função der zero, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Se caso você fizer e não der zero, faça com esse outro para ver se dá zero. Tem que dar zero para você achar qual o gráfico representa essa função. Eu vou deixar por conta de vocês fazerem na casa de vocês a substituição. Eu já dei o valor de x. Então, o valor do gráfico, o x, substituindo a função d0, é ele. Então, eu fiz aqui, calculando aqui, não vou passar para vocês, porque senão vai gastar muito tempo. Substituindo na função o valor de x por 1 e por 2, eu encontrei 0. Então, o gráfico que representa essa função aqui é o gráfico 1. Então, a resposta correta é a alternativa A. O primeiro gráfico representa a função x² menos 3x mais 2. Questão 4. Ao construirmos o gráfico referente à função menos x² mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta, igual na questão anterior, o eixo das abscissas, o eixo x, em dois pontos distintos. Esses pontos são, para mim descobrir quais são esses pontos, eu tenho que resolver essa função quadrática aqui. Eu vou resolver o quê? Aplicando Bhaskara, igual você aplica na equação de segundo grau. Então, o valor de A vale menos 1, porque é menos x². O valor de B é 2 e o termo independente é 3. Vamos resolver delta, assim como a gente resolve lá na equação de segundo grau. Vou pegar o x, primeiro achar o valor de x1 e x2, usando Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes a. Do jeito que está aqui, ó. Vou fazer meus cálculos e vou achar dois valores. O x', menos 1, x2', 3. Cuidado com o jogo de sinal, tem que simplificar, viu, gente? Então não tenha pressa para fazer, não. Fazendo com calma, você chega na resposta. Eu achei o valor de menos 1 e 3. Então, os pontos que são interceptados pela parábola, né, nas abscissas, é o ponto menos 1 e o ponto 3. Né, onde o x está no menos 1 e no 3. Vai ser onde a parábola vai interceptar. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 5. Nessa figura está representado o gráfico fx igual bx, onde b é maior que 0. Então, não pode pôr um valor de b menor que 0. Tem que ser de 0 para cima, né? Não é nem de 0 para cima, tem que ser 1, 2, valores maiores que 0. Se f1 mais f menos 1 é igual a 10 sobre 3, o valor de b é... Para mim achar o valor de b, eu tenho que pegar essa função fx igual a bx e substituir ela. Onde tiver o x na f de 1, eu vou colocar 1. Onde tiver o x no f de menos 1, eu vou colocar o menos 1. Igual eu vou fazer aqui a substituição. Ó. O primeiro f1 é igual a bx.
Então seria o quê? B elevado a 1. Então o valor vale B. Vou pegar agora a função de f menos 1. F menos 1 substituindo da B menos 1. B elevado sobre 1. Ignora esse 10 aqui por enquanto, viu, gente? Porque é só a soma das duas funções que vai dar... que eu vou conseguir achar a resposta. Então, ignora isso aqui por enquanto. Isso aqui não pode ser usado por enquanto, não. Esse b elevado a menos 1, ele tem um expoente negativo. Toda vez que uma base tem um expoente negativo, a gente inverte essa base. Então fica o quê? 1 sobre b. Então aqui, ó, f menos 1 vai ser 1 sobre b. Agora, somando essas duas funções, dá 10 sobre 3. Agora sim o 10 sobre 3 entra. Por quê? Eu já substituí o valor lá do x, para ficar só o valor de b, para me achar nessa função. O que é o valor de b? Então ficou b da primeira função de f de 1, mais 1 sobre b, que é a segunda função aqui, onde f é menos 1, somando as duas, igual a 10 sobre 3. Para mim para mim simplificar, tornar essa expressão, essa equação de primeiro grau mais simples, né, para poder simplificar ela e deixá-la mais resolvível, eu vou multiplicar por 3b. Se você quiser fazer também pela soma de fração, vai dar 3b também. Você pode pegar aqui, ó, igualar essa equação a zero, aí vai ficar b mais 1 sobre b menos 10 sobre 3. O m no c vai dar 3b. Vai dar a mesma coisa. Você pode também já fazer direto, multiplicar por 3b. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. 3b vezes b, 3b ao quadrado. 3b vezes 1 sobre b dá 3b sobre b. Eu posso cortar os b e ficar só o 3. 3b vezes 10 dá 30b. Dividido por 3, 10b. Ajeitando essa equaçãozinha aqui, ó, eu vou ter 3b ao quadrado menos 10b mais 3 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Vou aplicar o Bhaskara, né? E eu deixo para vocês aplicar aí. Se eu for fazer com Bhaskara aqui, vai levar mais tempo. Não é difícil, né? Vocês já conseguem fazer isso. Aí, resolvendo por Bhaskara, você vai achar o quê? O valor de 18 sobre 6, que dá 3, no B, primeira linha, e 2 sobre 6, que deu 1/3. Agora, eu vou descobrir o que? Todos os dois aqui deu positivo. Só que quando eu observo esse gráfico aqui, ó, eu observo que ele está decrescendo, né, gente? Ele começa aqui, ó, e está decrescendo conforme vai aumentando o x, menor vai sendo o meu valor de y. Né? Se a gente pegar aqui o gráfico aqui e analisar ele, a gente vê que quanto mais eu corro aqui com os valores de x, quanto maior é o valor de x, menor é meu valor de b, e o meu valor de y. Então, maior o x, menor o valor de y. Então, o valor que me serve aqui nessa alternativa vai ser 1/3. Esse aqui eu vou ignorar e vou manter 1/3. Então, o valor de B é 1/3, que vai representar melhor esse gráfico. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão número 6. De acordo com a função fx igual a 5x menos 7, responda. Qual é o gráfico que representa essa função? O gráfico que representa essa função é um gráfico com a reta.
porque se trata de uma função de primeiro grau, uma função afim, né? Qual é o coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular é o que acompanha a variável. Então, o valor desse coeficiente angular é o 5. Qual é o coeficiente linear? O linear é aquele que não tem nenhuma variável na função, né? Isso se tratando da função afim. Tá? O coeficiente linear é o menos 7. Qual que é o nome que é dado para essa função? Essa função pode ser uma função polinomial de primeiro grau, né? Uma função de primeiro grau ou uma função afim. Ela é crescente ou decrescente? Por quê? Ela é crescente. O coeficiente angular dela é positivo. Ó. O 5x ele é positivo. Se o coeficiente angular é positivo, essa função tende a ser crescente. Se fosse negativo, decrescente. Qual que é a raiz dessa função? Eu vou pegar o coeficiente linear e dividir pelo coeficiente angular. Ou seja, b menos b dividido de a. Fazendo a substituição aqui, ó, aplicando essa função, ficou menos 7 sobre 5. Fazendo aqui o jogo de sinal, deu 7 sobre 5, que deu 1,4. 1,4 é a raiz dessa função. Chegamos ao fim de mais um exercício. Espero que todos tenham entendido. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado a todos.